Boa noite, boa madrugada, bom dia para você que está nos assistindo aí, não é ao vivo, não está nesse momento conosco, é interligado aqui. A nossa discussão, eu estava falando que eu vi no CNMP, falando exatamente daquele debate que a gente estava falando do Ministério Público de Contas, né? E aí, o CNMP dizendo, ó, eu não regulo o Ministério Público de Contas, não é comigo. Por quê? Porque ele não está lá no 128, né? Não é da minha... Tô fora, certo? Porque quem vai interpretar a Constituição e vai tentar localizar o MP de contas vai ser o STF, mas que não é meu, não é, porque não foi colocado. Então esse é um outro item que a gente vai colocar daqui a pouco lá na nossa discussão de CNMP, quando a gente fizer a nossa discussão de CNMP. Ato faceiro que é louco, às vezes não é, a gente não fica faceiro, mas a gente fica. Quando perde aula, às vezes a gente não fica faceiro, né? Mas hoje eu ia fechar minha terceira semana com 3 turnos todos os dias, né? E aí eu hoje, que hora é a hora do curso tal? Aí os guris me olharam agora e não, mas não tá esse curso. Eu digo, mas tá aqui, minha agendinha sabe tudo. E aí eu não tô, então eu ganhei uma folga na noite. Já falei ao vivo até, porque se a mulher souber, já prepara já uma janta. Ela nunca faz, né? História. É eu que faço a janta lá em casa, né? Lá em casa é o gordinho que faz, né? Em casa não é ali. Pelo menos eu me livro aí. Quem faz a janta não lava a louça, né? Não é assim? Se cria essa regra pra tu ficar com preguiça de lavar a louça, né? Mas é que eu sou aqueles cozinheiros que faz bem arrumadinho, que eu vou já fazendo e limpando já. Eu vou organizando tudo, certo? O que isso é importante para o concurso de vocês? Exatamente nada. Mas eu quis falar agora, nesse momento. Tá? Vamos para o ingresso. Ingresso na carreira do Ministério Público. Isso nos interessa. Ingresso na carreira. Que a gente tem duas coisas interessantes aqui para trabalhar. Bom, primeiro, eu sei que o concurso que para entrar no Ministério Público é concurso, né? Óbvio. Concurso. E aí tem que lembrar que é concurso de provas e títulos, né? Tem concurso que não tem títulos, tem outros que tem, né? Concurso de provas e títulos. Em regra, os títulos são apenas classificatórios, né? Não serão eliminatórios. Aí, nessa construção, eu vou ter o seguinte, atenta para isso. Uma novidade da emenda constitucional número 45, aliás, essa emenda é super importante para nós, né? Porque ela cria o CNMP, emenda constitucional 45 de 2004. Como é que é chamado vulgarmente essa emenda, hein? Alguém sabe? Emenda da reforma do Poder Judiciário. Tá? Já não é reforma do Poder Judiciário, porque reformou o Ministério Público. Já não é reforma do Poder Judiciário só, ok? Mas essa emenda foi importante, a emenda constitucional número 45 mudou bastante coisa. E uma das coisas foi o ingresso nas carreiras da magistratura e do Ministério Público. O que ela incluiu? Ela incluiu, além da exigência de concurso público de provas e títulos, ela incluiu a questão dos 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Então vamos botar aqui, 3 anos de atividade jurídica. Beleza? E aí depois eu vou observar para nomear a ordem de classificação, ok. Então tá. Isso nos concursos do MPU nem é tão preocupante nessa questão de ordem de classificação para membro do Ministério Público ou Ministério Público do Trabalho ou Ministério Público Federal, nem é interessante porque nunca preenche o número de vagas. Né? O Ministério Público Federal faz concurso quase todos os anos para membro. Por quê? Ele tem sempre os cargos vagos. Esse tempo fez um para 260 e poucos, passou 60. Então, não preenche esses cargos. Por quê? Porque não querem preencher? Não, até querem, mas continuam com o mesmo padrão de seleção. A seleção do Ministério Público é uma seleção pesada. Muito bem. Aí, a primeira discussão que vem a partir dessa construção que a gente faz aqui é o seguinte. Olha só. Bom,
Sabemos então, concurso público de provas e títulos. Nesses concursos para membros de carreiras importantes, jurídicas, eu vou ter sempre a participação de alguém da OAB, participação da Ordem dos Advogados em todas as fases do concurso. Tá ali na Constituição dito. E aí, esses 3 anos de atividade jurídica, eu vou exigir desse bacharel, né? Do bacharel em ciências, tá? Do cara que é bacharel em direito. Beleza. Agora a questão é, o que são esses 3 anos de atividade jurídica? O que são esses 3 anos de atividade jurídica? Esse é o primeiro ponto que a gente começa a discutir aqui, para se preparar para uma prova que a gente possa entender um pouquinho da CESP, né? Entender isso porque já há uma conclusão fechada quanto a isso, ok? Bom, olha só, os 3 anos de atividade devem ser contados a partir da conclusão do curso de Direito. Ok, isso está resolvido, precisa ser formado, então eu não posso contar estágio. Concurso para defensoria eu conto estágio, né? Mas agora para a magistratura e Ministério Público, não. Porém, não trata-se de atividade exclusiva de bacharel, mas sim de atividades com viés jurídico. É esse o ponto de partida que o Supremo Tribunal Federal colocou para nós nessa decisão aqui, que é uma decisão muito importante. Atividade jurídica, especificidade, artigo 129, parágrafo 3º, alcance, expressão 3 anos de atividade jurídica, contido no artigo 129, não encerra a vinculação da atividade privativa em bacharel em direito. Qual é que é a discussão? A discussão é a seguinte, ó. Olha o caso. O cara era oficial de justiça, formado em direito e oficial de justiça. Certo? E ele foi fazer o concurso, já tinha 3 anos como formado em direito, 3 anos na atividade de oficial de justiça. Contudo, o concurso de oficial de justiça, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, exige a formação em bacharel em direito? Por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em vários outros lugares, não, né? Não exige. E aí é que veio a discussão. Mas eu realizo atividade jurídica. Cumprimento de mandados, intimação, etc. Eu realizo atividade jurídica. E aí ficou essa discussão. E o Supremo vem e diz, a atividade jurídica é isso. Ela pode ser que não seja um cargo privativo de bacharel. Só o bacharel faça. Mas desde que realize atividade jurídica. Como o cara que passa no concurso, por exemplo, para oficial escrevente, o cargo dele é oficial escrevente, e ele assessora, assiste o juiz na elaboração de decisões. Formado em direito, ele assiste o juiz na elaboração de decisões. Forma o gabinete, lá tem um assessor do juiz e tem mais ele assessorando lá, ajudando lá o gabinete do juiz na elaboração de decisões. Então o Supremo vem ampliar um pouquinho essa visão nossa, que era atividade exclusiva, que era o que a gente tinha na cabeça, e a gente sempre falou isso. Olha, atividade jurídica é aquela atividade exclusiva de bacharel em direito. Ou seja, tem que fazer concurso para analista. Formou em direito, faz concurso para analista, para técnico não vai. Hoje nós já temos uma quebra aqui nessa visão, jurisprudência do Supremo. Outra discussão, quando é que eu comprovo no concurso do Ministério Público os 3 anos de atividade jurídica? Qual é o momento que eu vou comprovar nos concursos do Ministério Público os 3 anos da atividade jurídica? Qual é o momento? No momento da posse? Não, né? É no momento da inscrição, mas não é da inscrição inicial. Os concursos, como o concurso do Ministério Público, eles têm 2 momentos de inscrição. A inscrição preliminar e depois uma inscrição que a gente chama de inscrição definitiva. Provocado nesse sentido, o Supremo também já disse. O momento de comprovar os 3 anos de atividade é no momento da inscrição definitiva. Por que o Supremo vem dizer isso aí? Porque ele diz assim, e foi um raciocínio da ministra Carmen Lúcia. Não é cabível exigir no momento em que ele vai fazer a inscrição. Ele pode fazer porque ele quer fazer a prova, treinar, né, no momento da prova objetiva, etc. Não é cabível. Contudo, no momento da inscrição definitiva é o momento em que eu levo os documentos para começar a analisar minha vida pregressa, para começar a verificar toda aquela análise. E naquele momento o Ministério Público vai fazer um esforço, ele vai verificar, ele vai, né, daqui a pouquinho tem alguma dúvida, ele vai mandar ofício lá para aquele juiz e dizer, vem cá, hein? A Bianca, tem um processo aí da Bianca aí, o que é que aconteceu com ela? Não, aqui, ó. Bate com as informações que a Bianca me informou. Sim, eu tinha um processo lá,
né? Tinha um processo, eu discuti a responsabilidade civil, eu entrei com uma ação de indenização, para me pagarem uma indenização. Ah, ok, é isso mesmo, está verificado. Ninguém é proibido de ter o processo. Né? Tem que ver quais são os temas do processo ali, que pode ter algum problema para a vida pregressa ou não. Né? Muito bem. E aí a ministra disse, não, mas nesse momento, quando o Ministério Público já vai fazer toda essa questão, não cabe o Ministério Público fazer todo esse exame, aprovar a vida pregressa da pessoa, dizer, ok, ela pode ser membro da instituição, e aí chega lá na hora de dizer, tá, pode ser membro, vem para cá, para ser membro, a pessoa chega lá e não tem 3 anos de atividade jurídica. Aí o Ministério Público fez todo um esforço e não pegou aquela pessoa. Então, o Supremo disse, olha, é no momento da inscrição definitiva. No momento da inscrição definitiva, eu comprovo os 3 anos de atividade. Então, preste atenção, né? Se vocês votarem agora num edital aí de concurso, o Ministério Público, em regra, vai ter inscrição preliminar e a inscrição definitiva. A prova preliminar ou preambular, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de preambular, eu acho, se eu não estou enganado, né? Ali é aquela primeira prova, a prova objetiva. Às vezes vai até a prova subjetiva essa inscrição. E aí depois eu vou para a inscrição definitiva. E aí nesse momento, é que a gente estrutura essa comprovação aqui. Ok? Então tá. Quanto ao ingresso na carreira, sabemos. Exclusivo de bacharel em Direito. É uma carreira exclusiva para bacharéis em Direito. Certo? Precisa ser advogado para ser procurador? Não, não precisa, né? Para ser procurador da República, procurador do Trabalho, membro do Ministério Público da União, não vai precisar ser advogado, precisa ter atividade jurídica. Já verificamos o que é essa atividade jurídica um pouquinho antes. E aí agora verificamos quando que eu comprovo esses 3 anos. Eu comprovo no momento da inscrição definitiva e não no momento da posse. Nem no momento da inscrição preliminar, nem no momento da posse. É no momento da inscrição definitiva. Certo? Os 3 anos de atividade, desempenho de atividades privativas de bacharel. Aqui, cuidado, ó, porque essa informação, na verdade, eu só não revisei ela daqui, na verdade, né? Eu estou utilizando a ideia que o Supremo trabalhava anteriormente, então cuidado aqui, isso aqui foi uma falta de revisão minha, tá? Conta-se da data de conclusão do curso de Direito e o momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data de inscrição definitiva, tá? Só cuidado aqui, ó. Tá? Que na verdade, aqui um erro do professor até. Deixa eu até voltar aqui e já resolver isso agora. Ok? Beleza. Ó, inclusive eu coloquei aqui a decisão do Supremo, ó, que da ADI 3460, ministro Aires Brito, ainda diz, comprovação de atividade jurídica concurso do MPF, peculiaridades do caso, artigo 129, parágrafo 3º, a Constituição foi claramente estabelecida de acordo com a qual 3 anos de atividade jurídica pressupõe a conclusão do curso de bacharelado em Direito. E a comprovação de inscrição deve ocorrer na data de inscrição do concurso e não no momento posterior. E aí se definiu que a data de inscrição do concurso é a data da inscrição definitiva. Esse é o ponto importante, data da inscrição definitiva. Se a gente for olhar aqui, a gente não tem internet aqui, né, Matheus? Não, né? Ali nós vamos ver os concursos que vão abrir e vão abrir exatamente com esse ponto, né, de corte, ó. Inscrição e a inscrição definitiva. Ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho das garantias e vedações aos membros do Ministério Público. Certo? Então, para eu fazer concurso para o Ministério Público, rapidinho, para eu entrar para a carreira, para eu ser membro do Ministério Público, o que eu preciso? 3 anos de atividade jurídica, como bacharel. Ou seja, me formei como bacharel em Direito, comprovo 3 anos de atividade jurídica. Essa atividade jurídica não encerra apenas numa atividade exclusiva de bacharel em Direito, mas sim atividades que tenham o viés jurídico. Certo? Essa é a ideia que nós temos hoje e essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Beleza. Ingresso na carreira, ok. Agora vamos aqui falar um pouquinho das garantias e vedações aos membros do Ministério Público. Artigo 127, do parágrafo 2º até o parágrafo 6º, que é essa nossa estrutura aqui estabelecida. Vamos lá. No texto aqui do 127, parágrafo 2º. Todo mundo ali, página 6, segunda coluna, bem no final. Parágrafo 2º do 127. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa. Bom, temos aqui as autonomias, certo? Que a gente conversou um pouquinho, mas agora vai trabalhar um pouquinho maior, que é essa questão das autonomias. Podendo observado o disposto no artigo 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público, de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Essa é o nosso texto do 127, parágrafo 2º. Bom, que o Ministério Público pode prover os seus cargos e os cargos de serviços auxiliares, nos parece que é algo que a gente não precise realizar maiores digressões. O Ministério Público, quando tem orçamento, quando tem recurso, tem as vagas, o que ele faz? Concurso público. É o Poder Judiciário que manda o Ministério Público fazer concurso público? É o Poder Executivo que manda o Ministério Público fazer concurso? Não, é ele mesmo. Então esse é o exemplo da autonomia. Eu sou autônomo por causa disso. Eu faço, eu tenho a minha própria gerência dos meus cargos. Eu vou ver. Se eu poupar aqui, se eu organizar aqui, se eu estabelecer aqui, eu consigo fazer concurso público e consigo chamar X gente. Daqui a pouquinho eu determinei que o número de vagas que eu tinha para servidor para chamar eram 100, me organizei, consegui ver outras coisas, etc, 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 e agora eu tenho previsão inclusive orçamentária para chamar mais 50 pessoas. Opa, vou chamar mais 50. E assim eu vou me estruturando. Mas isso está dentro dessa autonomia funcional e administrativa que o Ministério Público tem. Ok? Também o Ministério Público vai ver e vai negociar com seus servidores a política remuneratória. Então o sindicato vai se mobilizar, etc. E vai buscar a questão da política remuneratória e dos planos de carreira, que é importante. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que se dá esse negócio de proposta orçamentária? Vamos lá. Do PPA, LDO e Lei Orçamentária. Na questão de leis, na questão de orçamento, nós temos 3 leis que a gente tem que lembrar, que às vezes elas são mencionadas, mas como ninguém estuda muito direito financeiro, direito orçamentário, ligado a essas discussões, elas ficam um pouco distantes, mas às vezes elas são importantes para a gente concluir algumas coisas. Por exemplo, estou assumindo um município, a prefeitura de um município, e vocês são a minha equipe que vai me auxiliar em assumirmos a prefeitura de um município. Assumimos. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: precisamos elaborar o nosso plano plurianual orçamentário. Primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar a nossa lei de plano plurianual orçamentário. O que é isso? Nós vamos passar o ano todo trabalhando o que nós vamos gastar nos próximos 3 anos e no outro ano, do outro mandato, que pode ser nosso, se a gente se reeleger ou não. Nós temos que apresentar o plano plurianual para 4 anos, certo? Primeira ideia. Se eu quiser fazer uma obra aqui de grande vulto, por exemplo, vou fazer a 3ª perimetral, vou fazer a 4ª perimetral, e eu sei que essa obra vai passar de 1 ano, ela tem que estar dentro do PPA. Se ela não estiver dentro do PPA, quando eu fizer LDO e quando eu fizer LO, eu tenho que fazer uma emenda para colocar no PPA primeiro, senão eu não consigo gerar esse dinheiro por orçamento. Precisa estar no meu plano, ou seja, precisa estar planejado para gastar no ano. Essa é a ideia. Precisa estar planejado nesse período um pouco maior. Então o PPA sempre vai ter isso. O plano plurianual vai trabalhar exatamente uma questão a mais longo prazo, em regra 4 anos. Como eu assumo num ano, eu não consigo pegar, eu já peguei o orçamento de alguém, Por exemplo, quer ver? Alguém já pode ter dito para vocês o seguinte: que maravilha o Júnior está fazendo na Protásio Alves. Toda asfaltadinha, nova, coisa linda, muito boa mesmo, eu uso a Protásio com frequência. Que maravilha! Tem um erro nessa premissa. Exatamente, que bom, o prefeito está realmente fazendo ali. Mas o problema é que ele está fazendo um gasto, e esse gasto é esse ano. Então isso foi previsto aonde? Lá na elaboração do orçamento anterior. José ajudou também o Júnior. Certo? José colaborou com o Júnior em algum momento porque tinha esse dinheiro em algum lugar. Pode ser que as obras do José demoravam mais, Realmente o José não era muito bom em obras.
era sempre uma confusão, tinha tal e tal. Às vezes pode ser que não seja a culpa do José, não nos interessa, porque nosso compromisso é com o concurso. Mas agora, cuidado, né? Porque esse recurso que está todo sendo desenvolvido agora, onde que ele foi gestado? No orçamento anterior. Então isso eu preciso que vocês tenham essa consciência. Então eu tenho o PPA, depois eu vou fazer sempre uma LDO. Tem um segredinho essa LDO. Já estudaram direito constitucional em algum lugar. E aí vocês sabem que a gente tem sessão legislativa, né? Sim? Vamos lá. Vamos ver se essa premissa tá ok na cabeça de vocês. Legislatura e sessão legislativa. Legislatura e sessão legislativa. O que é a legislatura? O que é a legislatura? Camila? O que é a legislatura? É o ano. Será? Alguém apoia a Camila? Alguém discorda da Camila? Não é para criar uma inimizade com a Camila, só para a gente criar um diálogo aqui, né? E para participar, não tem problema. Aqui é que a gente vai errando e nós vamos consertando, nós vamos acertando e aí a gente fica show de bola para a prova. Certo? A legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato, por exemplo, dos deputados federais. Uma legislatura é um período de 4 anos, que corresponde ao mandato igual ao mandato dos deputados. Poderia ser igual ao mandato do presidente, mas geralmente fazem esse comparativo, igual ao mandato dos deputados federais. Isso é uma legislatura. Certo? A sessão legislativa é o período dentro dessa legislatura que, em regra, começa no dia 2 de fevereiro. Em regra, começa no dia 2 de fevereiro, porque no primeiro ano da legislatura, ele começa no dia 1º de fevereiro, em sessão preparatória. Depois, nos outros, é sempre dia 2 de fevereiro. Vai até o dia 17 de julho, suspende até o dia 1º de agosto, quando volta, e vai depois até o dia 22 de dezembrinho, quando a gente vai se preparar para o Papai Noel. 22 de dezembro está todo mundo pensando só no Papai Noel. O servidor público já está com dinheiro na mão, estadual não, né? Tá, mas é para estar. Tá? Dia 22 já é para estar. Também da iniciativa privada também, né? Porque é 20, né? A data, 13º. Essa época é uma época tristíssima para quem é da iniciativa privada e tem, por exemplo, empregados, como é o meu caso. Não é uma época muito maravilhosa o Natal, né? Porque é a época que a gente tem que dar um jeito de arrumar dinheiro de qualquer forma, né? Para poder pagar o 13º empregados. Então tem um outro lado. Mas tá a regra, tá estabelecida. E é assim, não vamos flexibilizar isso e vamos tirar o 13º da turma daqui a pouquinho, né? O pessoal vem com essa mania. Beleza? Aqui tá a nossa sessão legislativa. Como é que eu chamo esse período aqui, ó? Como é que eu chamo esse período aqui que não tem, que a sessão não tá funcionando? Recesso parlamentar. Então me digam, por favor, como é teu nome de preto no fundo aí? Luana. Me diz quando é que é o período de recesso parlamentar no meio do ano. Diz pra mim aqui, ó. Tu tá olhando aí. Quando é que inicia o recesso no meio do ano? Não, 17 eu tenho ainda. De dia? Dia 18 do 7 até o dia... Julho é 30 ou 31? Tem que contar umas coisinhas aqui, né? A gente vai ali, né? É, e funciona, né? 31, né? Aí depois começa onde? 23 do 12. E vai até quando? Em regra até o dia 1º de fevereiro. Tá? Porque começa no dia 2. Então esse periodinho aqui é o período que eu chamo de recesso parlamentar. A LDO tem que ser apresentada todo ano até a data da suspensão da sessão legislativa. Se ela não for apresentada até a data, o que acontece? Não posso interromper a sessão. Tem que continuar, não tem recesso. O que eles fazem? Nunca conseguem votar a LDO até a data. E o que eles fazem? Eles fazemos um recesso branco. Não faz pauta.
vai todo mundo para casa e a gente fica olhando com cara de idiota, né? Ah, eu comecei na outra legislatura e agora nessa eu fiz. Mando e-mail pro meu deputado para saber por que ele não tá lá. Ano passado meu deputado respondeu: não, estou aqui, ó, porque realmente não há recesso. Opa, tá bom, então tá. Então beleza. Ué, não tem recesso? Se não votar na LDO, como é que estão se fazendo de louco? Ah, não te dou férias, mas tu pode sair. É? Aí os caras se fazem louco e vão pra casa? Não, né? Só que tem uma premissa, tem que saber em quem votou, né? Aí já é um problemão, né? Aí, não, faço pergunta difícil, né, professor? Tem que saber em quem votou, certo? Então a LDO tem que apresentar até quando? Quando que a Constituição diz? A Constituição diz, ó, a LDO tem que apresentar até aqui, ó. Tem que votar a L e apresentar ela até aqui. Porque aqui já... eu não suspendo aí, não vai ter recesso se não votar. Por quê? Qual era a ideia? Apresentada a LDO e votada até aqui, eu tenho todo esse periodinho aqui para fazer o quê? Com a base da LDO, porque a LDO é a base. É o alicerce onde eu vou formar o orçamento. Eu vou ter todo o segundo semestre, todo o segundo período da sessão legislativa, né? Toda a segunda parte da sessão legislativa para discutir a LO e aprovar a LO, que é a lei orçamentária. Para que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, ó, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO. Quem apresenta a LDO? Ora, quem apresenta a LDO é quem arrecada, né? O Poder Executivo vai pegar a ideia de todo mundo e vai lá e vai apresentar a LDO para o Poder Legislativo votar e analisar. O Ministério Público já mandou para o Poder Executivo, ó, eu quero gastar no próximo ano isso. Como eu vou fazer, de que forma, de que jeito? Ah, nós vamos ajeitar, nós vamos construir. Não teve uma manchete ontem que chegaram a um acordo dos poderes aqui no estado do Rio Grande do Sul em limitar o recebimento de valores, em o crescimento da folha? Não teve uma manchete ontem aí nos jornais dizendo exatamente isso? Vocês leem jornal? Não? Ah, não tem conhecimentos gerais nessa prova, né? Tá bom, né? Ali, né? Não cai na prova, né? Ali, né? Mas ajuda, podem ler. Né? Não vai ler assim, né? Ali. Mas ajuda, certo? Não tava? Me ajuda, né? Eu vi que tu falar. Como é teu nome? A Mariana, eu vi, me salvou aqui. Porque ninguém mais, todo mundo fez uma cara de paisagem, assim. Jornal, o que é isso? Né? Aí, certo? E tava lá. O que foi? O Poder Executivo aqui no estado do Rio Grande do Sul conseguiu fazer um acordo com os outros poderes, com os outros órgãos, que também influenciam no orçamento, e dizer, pessoal, vamos tentar congelar, né, a questão da folha, vamos tentar. Aí o governo negociou antes de mandar o projeto. E aí agora, quando ele mandar a LDO, ele já vai mandar ela negociadinha. E não vai ter nem o pessoal do Judiciário incomodando, nem o pessoal do Ministério Público, nem o pessoal da Defensoria. É sempre bom, né, o diálogo primeiro. E aí o governo fez isso. Bom, tá tentando pensar o quê? Um melhor orçamento para o próximo ano. O Ministério Público envia, né, elabora a sua proposta orçamentária dentro do quê? Dos limites que a LDO dá para ele. Tá dizendo aqui a única coisa que é o seguinte: o Ministério Público, como tu tem autonomia, tua autonomia está limitada ao quê? Ao orçamento. Como tu tem autonomia, a LDO está te dizendo ali até onde tu pode ir. Dentro do meu orçamento eu faço o que eu quero. O Ministério Público pode fazer. Contrato mais membros. Não, agora esse ano eu não vou contratar membros, eu vou contratar servidor. Porque um monte de membros sem servidor não vai me adiantar nada. Daí vai ser muito cacique para pouco índio. Ok? E aí, peraí, né? Precisa ter mais turma, então vamos lá. Vamos chamar o pessoal. E assim vai funcionando. Ok? Beleza.